Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a segunda forma normal, tá? Que é a continuação lá da disciplina que nós estamos estudando de banco de dados, que é a normalização de dados, tá? Nós estudamos a primeira forma normal e agora nós vamos estudar a segunda forma normal. Creio que já deve estar bem arraigado o conceito de primeira forma normal na cabeça de vocês, né? Nós fizemos vários exercícios. Agora nós vamos começar com a segunda forma normal. Então, o que é a segunda forma normal? O que precisa ter para uma tabela estar na segunda forma normal? Bom, primeiramente, né, lógico, ela tem que estar na primeira forma normal. Então isso aqui é imprescindível, ela estar na primeira forma normal. Ou seja, não pode ter atributos com múltiplos valores e nem pode ter atributos com mais de um conteúdo, tá? E todo atributo da tabela deve depender da chave primária, tá? Isso é muito importante. O que seria isso? A chave primária é o que identifica, né, o meu registro. Então eu tenho a chave primária aqui, ID da peça. Ele tem o valor 1, 2 e 3. Cada atributo dessa tabela deve estar vinculado, deve depender dessa chave primária. Então esse ID1 identifica o amortecedor? Sim. Se ele deixar de existir essa ID da peça, vai interferir no amortecedor? Vai interferir nesse registro? Vai, porque eu não terei mais a chave primária desse registro. Quantidade de estoque da peça. Depende do ID da peça? Sim. Tá? Ou seja, a quantidade do estoque é definido pelo código 1. O preço de venda da peça depende do ID da peça? Sim. O preço de venda da peça está vinculado ao código da peça 1. Então, quando digitar o código 1 no banco de dados, ele vai me trazer amortecedor, quantidade de estoque e preço de venda. Todos esses dependem dessa. Agora vejam só. Vamos mudar aqui o lapisinho aqui. Vamos pôr verde. O ID do fornecedor depende do código da peça? O ID1, ele depende do código da peça 1 aqui? Ou você acha que ele é um outro ID? É um outro ID, né? O ID do fornecedor não tem nada a ver com o ID da peça. Isso aqui é outra chave primária. E eu não posso ter duas chaves primárias numa mesma tabela. Então isso daqui não faz parte, né, dessa tabela aqui, dessa outra parte aqui, tá? Isso aqui é uma coisa, esse lado é uma coisa e esse lado é outra coisa. O nome do fornecedor pertence a quê? A ID do fornecedor. E o telefone do fornecedor pertence ao ID do fornecedor e não da peça. Então, esses atributos aqui não fazem parte dessa tabela cadastro de peça. Tá? Então, não está na segunda forma normal. Como que eu faço para passar? Eu tenho que arrancar dessa tabela, cadastro de peças, os atributos que não fazem parte da chave primária dela. E criar uma outra tabela. Como ficaria? Vamos ver. Eu pego, repito o meu cadastro de peças sem os campos, os atributos que não fazem parte dela. Então eu fiquei lá com a minha chave primária, né? Eu tenho o meu atributo, meu outro atributo, todos pertencendo à
chave primária, todos dependente da chave primária, tá? Então, o nome da peça depende do ID da peça, quantidade de estoque depende do ID da peça e preço de venda depende do ID da peça. Aí eu peguei os campos que não fazem, os atributos que não fazem parte dessa tabela, criei uma outra tabela, cadastro de fornecedor, e defini a chave primária lá, tá? Então o ID do fornecedor é a chave primária dessa outra tabela aqui. Então o nome do fornecedor depende do ID do fornecedor e o telefone do fornecedor também depende, ok? Então aqui ela está na primeira forma normal e também está na segunda forma normal, tá? Então é assim que se faz a segunda forma normal. Ela é muito fácil, muito simples, e eu vou deixar lá umas atividades para vocês fazerem nessa aula, para entregarem até sexta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal.